Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Quero dar início ao nosso culto dessa noite, lendo o Salmo 142 com os irmãos. Salmo 142 diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me em um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra do vivente. Atende, Senhor, o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Querido Deus e amado Pai, eu louvo a Ti e glorifico o Teu santo e precioso nome. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por tudo que acontece na minha vida, nas nossas vidas. Louvo, Senhor, porque nós estamos sendo guiados pelo Senhor. E aqueles que ainda não o têm como Senhor e Salvador, nós estamos levando a Tua palavra para que também possam ter a mesma oportunidade que temos de vivermos debaixo das Tuas bênçãos, das Tuas mãos, da Tua proteção, Senhor. E eu coloco, Senhor, hoje a nossa igreja, toda a nossa igreja, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, debaixo das Tuas asas, porque sei que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. E eu Te louvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero agora, neste momento, louvar ao Senhor exatamente cantando esse hino, o hino 142, o Salmo 142. Louvado seja o nome do Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou. Dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, Tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a Ti clamei, pois Tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livra-me bem do forte
tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Amém? Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o pastor Roberto, que vai nos trazer a continuação do estudo na carta de 1 Pedro. Amém? Em seguida nós voltamos para fazermos as nossas orações. Boa noite, amados irmãos e amigos. Nós estamos reunidos mais uma vez para terminarmos então o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Nós estamos então no versículo 19 e vamos concluir então esse assunto de como enfrentar o sofrimento. Só para nós nos localizarmos, nós falamos em primeiro lugar que como cristãos nós devemos esperar o sofrimento. O sofrimento não é algo estranho à vida cristã, e o sofrimento não é para nos destruir, mas para nos purificar. Em segundo lugar, nós vimos que como cristãos, nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. O sofrimento pode nos levar a uma profunda comunhão com Cristo. O sofrimento representa a glória no futuro, e o sofrimento pode nos levar a uma profunda comunhão com o Espírito de Deus. Como cristãos, então, nós devemos também examinar a causa do nosso sofrimento. Em primeiro lugar, por que eu estou sofrendo? Segundo, estou glorificando a Cristo nesse sofrimento? Terceiro, estou considerando a gravidade do meu pecado e a perspectiva eterna de julgamento? E hoje nós vamos então terminar falando sobre o fato de que como cristãos devemos confiar em Deus nas provações. O versículo 19 então nos diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro então 4,19. Nós devemos entregar a nossa vida ao cuidado de Deus. Por isso também diz o texto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Quando você sofre dentro da vontade de Deus, você pode se entregar ao cuidado de Deus. A palavra encomendar aqui no texto significa colocar sob os cuidados de uma pessoa, fazer depósito em custódia, segurança. Você está seguro. É evidente que quando depositamos a vida no banco de Deus, sempre nós recebemos dividendos eternos pelo nosso investimento. Paulo usou, por exemplo, essa mesma palavra quando ele escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: e por isso estou sofrendo todas essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi a mesma palavra também que Jesus proferiu quando Ele expirou na cruz.
Lá em Lucas 23:46, ele diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego, deposito o meu espírito. E dito isto, expirou. O texto então nos diz: encomendem a sua alma ao fiel Criador. É interessante que esta é a única vez no Novo Testamento que Deus é chamado de Criador. E se Deus criou o universo pela palavra do seu poder, Ele é poderoso então para guardar o seu depósito e levá-lo em segurança para o seu reino celestial. Por que Pedro se refere a Deus como fiel Criador, ao invés de um fiel juiz ou até mesmo um fiel Salvador? Ele faz isso porque Deus, o Criador, atende às necessidades do seu povo. Lá em Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34, ele fala justamente sobre esse cuidado que ele tem para com o seu povo. Ele é o Criador que fornece alimento, que fornece roupa e proteção em tempos de perigo, suprindo cada necessidade. Quando a igreja primitiva ela foi perseguida, eles se reuniram para orar e dirigiram-se ao Senhor como Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Em Atos 4, versículo 24. Eles oraram ao Criador. Nosso Pai Celestial, Ele é o Senhor dos céus e também da terra. Com esse tipo de Pai, nós não precisamos então nos preocupar com absolutamente nada. Ele é o fiel Criador e a sua fidelidade jamais falhará. Ele cuida de cada um de nós. Quando, por exemplo, o resultado de um exame não é nada agradável, quando você tem o diagnóstico que com certeza é algo que lhe traz grande preocupação, lembre-se do seguinte: Deus é fiel. Quando você receber notícias sobre talvez um dos seus filhos que nenhum pai gostaria de receber, lembre-se, Deus ele é fiel. Quando você sofrer perseguições no trabalho, em casa, na escola, na sua vizinhança, lembre-se, Deus ele é fiel. Descansa no Senhor, descansa nele. É isso o ensino da palavra do Senhor a cada um de nós. E em meio às dificuldades dessa vida, nós podemos descansar no Senhor, reconhecendo a sua fidelidade para conosco. Então isso é muito importante, que nós tenhamos em nossa mente e possamos praticar quando das dificuldades e situações adversas dessa vida. Mas devemos ainda praticar o bem, mesmo diante do sofrimento. Porque ele diz que devemos encomendar então as nossas almas ao fiel Criador na prática do bem. Enquanto nos entregamos ao fiel Criador, nós devemos fazer o bem. A palavra do Senhor diz que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E foi exatamente o que Paulo e Silas eles fizeram quando eles sofreram na prisão em Filipos. E é isso que nós devemos fazer a cada dia para a glória de Deus. Tempos de perseguição são tempos de oportunidade para um testemunho de amor para aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, 10 a 12, 43 a 48, o Senhor nos fala sobre o fato de amarmos até mesmo os nossos inimigos. Depois de receberem muitos açoites, por exemplo, voltando a Paulo e Silas, a palavra de Deus nos informa que eles foram lançados no interior do cárcere. E por volta da meia-noite, eles estavam cantando, orando, louvando a Deus. E de repente diz que sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. E tamanho foi esse sacudir que as portas todas se abriram. E se soltaram também as cadeias de todos os presos. O carcereiro despertou do seu sono naquele momento e vendo abertas todas as portas, ele puxou da sua espada e ia suicidar-se, supondo que todos haviam fugido. Mas Paulo bradou lá em alta voz dizendo: não te faça mal algum, todos estamos aqui. E diz o texto então que, tirando-os para fora, o carcereiro disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, de 25 a 31.
Amados, não foi o terremoto que levou o carcereiro de Filipos a Cristo. Na verdade, foi a preocupação amorosa de Paulo que conduziu o carcereiro à fé em Cristo Jesus. À medida que fazemos o que é certo em meio ao nosso sofrimento, podemos confiar nossas vidas a Ele com esperança, confiar as nossas vidas ao nosso Deus que é justo e poderoso, em confiança e em esperança, mesmo em tempos tão dolorosos. E Paulo e Silas são um exemplo claro disso. O apóstolo Pedro nos ensina que não importa o que aconteça conosco, Deus sempre escreve o último capítulo. Ele tem o controle da história, Ele escreve a história. Portanto, não precisamos ter medo de coisa alguma, podemos crer que Deus fará aquilo que é certo, por mais difícil que seja a nossa situação. Porque Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos ou pedimos. Portanto, amados, como cristãos, precisamos então entender que o sofrimento não é algo estranho. Muitas vezes é uma prova de um Pai amoroso que utiliza crises da vida, não para nos destruir, e sim para nos refinar e nos purificar, como o fogo purifica o ouro. Aliás, Deus só prova o que é precioso. O sofrimento é o caminho para a glória. Além disso, é no sofrimento que nos aproximamos mais de Deus. Uma comunhão com Cristo e com o Espírito da glória de Deus, segundo nós já vimos em todo esse capítulo 4. John Bunyan, que nós começamos a falar no capítulo 4, ele sofreu com a morte da sua mãe, da sua irmã e da sua esposa. Ele sofreu com o nascimento de uma primogênita que era cega. Ele sofreu com a prisão de 12 anos lá na Inglaterra, além de pressões e de temores durante toda a sua vida. Todavia, enquanto ele permaneceu na prisão, ele escreveu mais de 50 livros. Esses livros até hoje têm abençoado muitas vidas ao longo dos anos. Seus sofrimentos o tornaram um grande escritor, mesmo sem ter uma formação especial. Ele só sabia ler e escrever. Um desses livros, então, foi justamente O Peregrino, a viagem do cristão da cidade da destruição para Jerusalém Celestial, que foi publicado na Inglaterra em 1678. O livro é uma alegoria da vida cristã. Cada casa inglesa que possuía uma Bíblia também possuía a famosa alegoria, o famoso livro de John Bunyan. Eventualmente ele se tornou o livro mais vendido, depois da Bíblia, na história da sua publicação, ou das publicações. Versículo 19, então, do capítulo 4, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Foi esse texto que confortou o coração de John Bunyan, o coração de Pedro e o coração dos cristãos que estavam sofrendo, e certamente confortará o seu e o meu coração também nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje, será eternamente, assim como o nosso Deus o é. Porque todas as coisas passam, mas a sua palavra permanece para sempre. O grande pregador Charles Spurgeon declarou acerca do sofrimento o seguinte: é no mar da aflição que encontramos as mais raras pérolas. É no mar da aflição que encontramos as mais raras pérolas. Uma ostra que não é ferida não produz pérolas. As pérolas são produtos da dor, resultado da entrada de um parasita no interior da ostra, como um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger a ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não é ferida de modo algum não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Spurgeon estava certo. É no mar da aflição que encontramos as mais raras pérolas. Amado, entenda que o sofrimento não é algo que nós procuramos,
mas é algo que certamente enfrentaremos em alguma situação, em algum momento da vida, ou talvez em vários momentos da vida. Uns talvez mais, outros mesmo menos, mas todos nós iremos enfrentar. E a atitude de enfrentamento do sofrimento é que demonstra a nossa firmeza, o nosso alicerce, a nossa confiança, a nossa esperança naquele que tudo fez por nós, entregando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então que nós possamos confiar naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Que nós possamos olhar para essa palavra cada dia com grande carinho, com grande satisfação, com grande alegria. E sabermos que no mar do sofrimento, como nós vimos aqui, no mar da aflição, nós podemos produzir pérolas maravilhosas. Pérolas essas que vão glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E para isso nós fomos criados, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Portanto, seja qual for a situação que você e eu estejamos enfrentando, que nós possamos confiar no Senhor, depositar a nossa vida nas mãos dele, sabendo que ele vai cuidar de nós com toda a segurança necessária. Que podemos fazer o nosso depósito nesse banco dos céus, sabendo que investimento é o melhor de todos, a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos realmente viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E se você tem sofrido na sua vida e não sabe como lidar com essa situação, não sabe como lidar com esses problemas, busque a orientação da palavra de Deus. Dobre os seus joelhos, erga as suas orações aos céus, clame ao Senhor, busque direção de Deus, busque a sua palavra, busque ao Senhor na sua vida, para que realmente você possa entender que com o Senhor Jesus em nossas vidas, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema que nós estejamos enfrentando, Deus é poderoso e fiel para nos fortificar e para nos livrar, se assim Ele quiser, de toda e qualquer circunstância. Mas que tudo seja feito para a honra e a glória dEle. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela fidelidade da Tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel para conosco. Nós agradecemos que o Senhor supre a cada dia as nossas necessidades. E mesmo em meio ao sofrimento, às aflições dessa vida, nós podemos, ó Deus, confiar no Senhor. E nós podemos crer de que o Senhor, ó Deus, nos sustenta, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor, como fiel Criador, cuida de cada um de nós, suprindo cada uma de nossas necessidades. Que nós, portanto, possamos permanecer firmes e inabaláveis, como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E que assim, ó Deus, nós possamos, independente das circunstâncias, encomendarmos as nossas vidas nas santas mãos do Senhor, sabendo que essas santas e boas mãos do Senhor hão de conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, e para que o Teu nome seja glorificado e a nossa vida satisfeita e abençoada. Pedimos, portanto, a Tua direção e a bênção sobre cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e todos possam ter um restante de semana abençoado na graça e na paz do Senhor. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa nós recebemos que temos recebido nesses estudos, né? Em 1 Pedro, que o pastor Roberto tem nos trazido. Irmãos, é muito importante a meditação, o estudo da palavra de Deus, e eu creio e espero que você esteja realmente aproveitando esses estudos. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 119, no versículo 65 ao 68, diz: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os seus estatutos. Então nós devemos continuar firmes nesses estudos da palavra de Deus, amém? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, várias pessoas passando por grandes dificuldades, por situações realmente complicadas, difíceis,
situações de emocionais, financeiras, pessoas com seus empregos comprometidos. Eu quero, Deus, colocar essas famílias diante do Senhor e clamar pelas bênçãos do Senhor sobre cada uma delas, ó Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece as nossas necessidades individualmente. Coloco todas, como eu disse, todas as famílias, todas aquelas mensagens que nós recebemos durante a semana de pedidos de orações, ó Deus, eu coloco diante do Senhor. O Senhor sabe às quais eu estou me referindo. Por isso, Deus, eu quero nesse momento, confirmando a palavra que foi estudada, cantar esse cântico junto com os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cantem comigo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que não possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Então, lance a sua rede ao mar e creia na palavra de Deus. E Ele vai restaurar, vai curar, vai fazer o impossível para atender a sua oração. Creia na palavra de Deus. Deus seja louvado na sua vida e tenha um bom descanso, uma boa noite de sono, crendo na palavra de Deus. Até domingo, se Deus assim o permitir.